Se você está assistindo este vídeo, talvez seja porque algo dentro de você reconhece que nem todo amor é verdadeiro amor. Durante 38 anos da minha vida, eu acreditei que suportar era sinônimo de amar. Hoje, aos 62 anos, estou aqui para contar uma história que mudou não apenas a minha vida, mas que pode mudar a sua também. Fique até o final, porque o que aconteceu numa tarde de terça-feira comum transformou tudo o que eu pensava sobre mim mesma. E antes que você pense que essa é só mais uma história triste, deixa eu te contar. Ela tem um final que nem eu imaginava ser possível. Meu nome é Maria, e esta é a minha verdade. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 19 anos. Eu era uma menina do interior, trabalhava numa lojinha de roupas no centro da cidade. Ele apareceu num dia de chuva, todo elegante, com um sorriso que iluminava o ambiente. Era vendedor de uma empresa grande, tinha carro próprio, coisa rara na nossa cidadezinha nos anos 80. Ele era charmoso, atencioso, me fazia sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Trazia flores, chocolates, me levava para jantar nos melhores restaurantes da região. Meus pais ficaram encantados com ele, diziam que eu tinha dado sorte, que ele era um bom partido. Minhas amigas morriam de inveja. Casamos em 1985, numa cerimônia linda na igreja do bairro. Eu estava radiante, usando o vestido dos meus sonhos, achando que tinha encontrado meu príncipe encantado. Mas as máscaras caem devagar, né? A lua de mel durou exatos 3 meses. Nos primeiros sinais, eram só palavras ríspidas quando eu fazia algo errado. Deixar a casa menos arrumada, demorar no mercado, conversar com as vizinhas. Maria, você não presta atenção em nada, ele dizia. Sua mãe não te ensinou a ser uma boa esposa? No começo, eu achava que ele tinha razão, que eu precisava me esforçar mais. Depois vieram os gritos, os punhos cerrados, os objetos quebrados. E então, bem, vocês podem imaginar o resto. A primeira vez que ele levantou a mão para mim, eu estava grávida de 2 meses da nossa primeira filha. Durante quase 4 décadas, eu vivi numa prisão que eu mesma construí com minhas desculpas. Ele está estressado no trabalho, eu que provoquei. Todo casamento tem problemas, pelo menos ele não bebe, podia ser pior. Quantas de vocês já disseram isso para si mesmas? Eu tinha uma desculpa para tudo. Quando ele gritava comigo na frente dos filhos, eu pensava, pelo menos não foi pior. Quando quebrava as coisas da casa, eu agradecia por não ter quebrado em mim. Quando me empurrava, eu ficava aliviada por não ter usado os punhos. Eu desenvolvi uma habilidade terrível, a de me tornar invisível na minha própria casa. Andava nas pontas dos pés, falava baixo, sempre tentando adivinhar o humor dele para evitar as explosões. Aprendi a ler os sinais, a forma como ele batia a porta do carro ao chegar, o tom da voz quando cumprimentava as crianças, se ele tirava os sapatos de um jeito ou de outro. Eu me tornei uma especialista em Roberto, mas esqueci completamente de quem era Maria. Minhas roupas foram ficando mais largas para não provocar. Meu cabelo, mais sem graça para não chamar atenção. Meus sonhos menores a cada ano que passava. Meus filhos cresceram vendo isso como normal. A Ana, minha filha mais velha, me disse anos depois que achava que todo pai tratava a mãe assim. O Pedro, meu caçula, desenvolveu gagueira aos 8 anos. Levei ele em médicos, psicólogos, nunca consegui conectar que era um ambiente de tensão em casa. Isso me destroça até hoje, saber que minha escolha de ficar afetou tanto meus filhos. Tentei sair algumas vezes. A primeira foi quando a Ana tinha 10 anos. Peguei as crianças e fui para casa da minha irmã. Fiquei 3 dias. Ele apareceu lá chorando, pedindo perdão, com flores e promessas. Vou mudar, Maria. Não sei o que deu em mim. Você é o amor da minha vida. Na frente da minha família inteira, ele parecia o homem mais arrependido do mundo. Minha própria mãe me disse, filha, todo homem tem suas fraquezas. Ele está arrependido, dá uma chance. E eu voltei. A segunda tentativa foi anos depois. Dessa vez, durei 2 semanas na casa de uma amiga. Mas ele sabia exatamente o que dizer para me fazer voltar. Você não vai conseguir sozinha. Quem vai te querer com essa idade e com 2 filhos? As crianças precisam do pai. Olha o que você está fazendo com nossa família.
Ele alternava entre ameaças e lágrimas de crocodilo. Dizia que ia se matar se eu não voltasse, que ia tomar as crianças de mim, que ia contar para todo mundo que tipo de mulher eu era. E eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Principalmente na parte de que ninguém ia me querer. Aos 35 anos, eu já me sentia velha, feia, sem valor. Os anos foram passando e eu fui me adaptando à vida que eu achava que era a única possível para mim. Quando os filhos saíram de casa, a situação ficou ainda pior, porque não tinha mais ninguém para performar normalidade. Não tinha mais as conversas sobre escola, os almoços em família aos domingos. Era só eu e ele, e o silêncio pesado de uma casa onde o amor tinha morrido há muito tempo. Eu comecei a trabalhar de novo quando fiz 50 anos, numa escola como auxiliar de limpeza. Ele não gostou nada, dizia que era humilhação para ele ter uma mulher trabalhando de faxineira. Mas eu precisava daquele salário, daquela independência mínima, daquelas poucas horas longe de casa. Era o único momento do dia em que eu me sentia útil, onde as pessoas me tratavam com respeito. A dona Lourdes, minha supervisora, sempre dizia "Bom dia, Maria", com um sorriso genuíno. Parece besteira, mas para mim era tudo. Em março deste ano, numa terça-feira comum como tantas outras, eu estava limpando os vidros da escola quando minha neta Clara me ligou. Ela tem 16 anos, é filha da Ana e é a luz dos meus olhos. Uma menina inteligente, decidida, tudo o que eu gostaria de ter sido na idade dela. Ela estava fazendo um trabalho da escola sobre violência doméstica para a aula de sociologia. Inocentemente, ela me perguntou: "Vó, você conhece alguém que já passou por isso?" A professora pediu para a gente entrevistar pessoas que conhecem casos reais. Eu fiquei em silêncio, segurando aquele pano na mão, olhando meu reflexo distorcido no vidro. Ela continuou, com aquela voz doce dela. A professora disse uma coisa que me marcou muito, vó. Ela disse que muitas vezes as pessoas não sabem que estão numa relação abusiva porque se acostumaram, que acham que é amor, mas amor não machuca, amor não diminui, amor não ameaça. Sabe, vó, eu nunca pensei nisso antes. Gente, foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Ali, naquele momento, ouvindo minha neta de 16 anos falar com tanta clareza sobre algo que eu vivia há décadas, eu finalmente me vi. Finalmente entendi que não era amor, nunca foi amor. Comecei a chorar ali mesmo, no meio do corredor da escola. A Clara ficou preocupada, perguntando se eu estava bem. Eu disse que estava, mas pela primeira vez em anos, eu estava sendo honesta sobre alguma coisa. Eu não estava bem. E admitir isso foi o primeiro passo. Depois daquela conversa, eu não consegui mais fingir. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que estava escuro há 38 anos. Comecei a pesquisar na internet da escola durante meu horário de almoço. Descobri que existem leis, que existem lugares seguros, que existem pessoas dispostas a ajudar. Descobri que eu não era louca, que não era exagerada, que tudo aquilo tinha nome: violência psicológica, violência física, abuso emocional. Li história após história de outras mulheres, algumas com 20 anos, outras com 70, algumas casadas há 5 anos, outras há 50, e todas tinham uma coisa em comum: aquela sensação de que talvez fossem elas o problema, de que talvez mereciam aquilo, de que talvez não conseguissem viver sem aquela pessoa que as machucava. Comecei a anotar num caderninho pequeno tudo o que acontecia em casa, os xingamentos, as ameaças, os momentos de violência. Escrevia e escondia embaixo do colchão. Quando relia aquelas páginas, era como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Será que minha vida é mesmo assim? Eu me perguntava. O Roberto percebeu que algo havia mudado em mim. Eu não estava mais tão submissa, não abaixava mais a cabeça como antes. Comecei a responder algumas coisas, a questionar certas ordens absurdas, e isso o deixou furioso. As ameaças aumentaram, a violência psicológica ficou pior. Ele começou a me seguir no trabalho, aparecia na escola de surpresa para ver se eu estava mesmo trabalhando. Vasculhava meu celular, minha bolsa, questionava cada centavo que eu gastava. Dizia que eu estava estranha, que devia estar tendo caso com alguém. Mas algo em mim havia despertado e não conseguia mais dormir. Era como uma semente que tinha sido plantada pela Clara e que agora estava crescendo, mesmo em solo árido.
O ponto de não retorno aconteceu numa sexta-feira à noite. Ele chegou em casa alterado porque o chefe tinha chamado a atenção dele. Ele ficou em choque. Eu também. Nós dois sabíamos que algo fundamental tinha se quebrado naquele momento. Ou melhor, algo fundamental tinha se consertado em mim. Com a ajuda de uma assistente social que conhecia através do posto de saúde do bairro e o apoio da minha filha Ana, que quando soube da verdade chorou e me pediu perdão por não ter percebido antes, eu fiz a coisa mais corajosa da minha vida. Denunciei. Foi num dia de segunda-feira, depois de um fim de semana terrível, onde ele tinha quebrado meu celular porque eu demorei demais para responder uma mensagem dele. Chegar na delegacia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Minha voz tremia, minhas mãos suavam. A delegada, uma mulher jovem e paciente, me olhou com uma compaixão que eu não recebia há décadas. A senhora fez a coisa certa, ela disse. Não importa quanto tempo demorou, o importante é que a senhora está aqui agora. Quando saí da delegacia com a medida protetiva na mão, eu me senti como se tivesse nascido de novo. Fui direto para casa, peguei uma mala pequena, nem acreditava que 62 anos de vida coubessem numa mala pequena, e saí. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Roberto, não posso mais viver assim. Não volte a me procurar. Saí de casa com um coração cheio de medo, mas pela primeira vez em décadas, livre. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Dormi no sofá da Ana por algumas semanas até conseguir alugar um kitnet pequeno com o dinheiro que tinha guardado secretamente do meu trabalho. Tive crises de pânico, noites de insônia, momentos em que quase voltei. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava da voz da Clara. Amor não machuca, vó. Não vou mentir para vocês, não foi fácil. Aos 62 anos, recomeçar assusta muito. Teve noite que eu chorei até dormir, teve dia que questionei se tinha feito a coisa certa. O Roberto tentou de tudo para me fazer voltar. Mandou flores, ligou chorando, até apareceu na porta do meu trabalho uma vez. Mas eu não estava mais sozinha. Tinha a Ana do meu lado, tinha a assistente social, tinha um grupo de apoio que comecei a frequentar. E foi nesse grupo que eu descobri algo revolucionário. Eu não era a única. Conheci mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais. A Joana, de 45 anos, casada com um médico respeitado que a humilhava em casa. A Carmen, de 72 anos, que viveu 50 anos de casamento sendo tratada como empregada do próprio marido. A Bruna, de 28 anos, que quase não saiu viva do relacionamento. Todas nós pensávamos que éramos as únicas culpadas, as únicas erradas, as únicas fracas. Mas vocês sabem o que descobri? Que eu sou muito mais forte do que imaginava, que tenho talentos que estavam adormecidos, que mereço respeito, carinho, paz. Descobri que sei conversar, que sei fazer as pessoas rirem, que tenho uma intuição muito boa para ajudar outras pessoas. Coisas que o Roberto tinha apagado em mim aos poucos, durante todos esses anos. Hoje moro num apartamento pequeno, mas que é meu. Escolhi cada móvel, cada cortina, cada planta. Não tem muito luxo, mas tem paz. Faço terapia uma vez por semana. Descobri que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Tenho um grupo de amigas maravilhosas que também passaram por situações parecidas. A gente se encontra toda sexta-feira para tomar café e conversar. Às vezes choramos juntas, às vezes rimos até doer a barriga. Voltei a estudar, estou fazendo um curso de artesanato que sempre quis fazer e outro de informática básica. Aos 62 anos, eu aprendi a usar o WhatsApp direito, a mexer no Facebook, até no TikTok eu dou uma olhadinha. Comecei a vender umas peças de crochê que faço e olha que tá dando um dinheirinho bom. E sabem a melhor parte? Minha neta Clara me disse outro dia: Vó, você está brilhando, seus olhos estão diferentes, mais vivos. E é verdade, eu estou. Pela primeira vez na vida adulta, eu estou sendo eu mesma. E eu gosto de quem eu sou. Se você chegou até aqui e algo dentro de você está sussurrando, essa história parece familiar, por favor, me escute. Você merece mais. Você merece ser tratada com amor, respeito e dignidade. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você está nessa situação. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma.
Deixo aqui embaixo números de telefones e sites que podem ajudar. O 180 é gratuito e funciona 24 horas. Você não está sozinha. E se você tem uma filha, neta, amiga que pode estar passando por isso, seja a clara da história dela. Às vezes, uma conversa simples pode salvar uma vida. Eu sou Maria, tenho 62 anos e esta é a minha história de recomeço. Se eu conseguir, você também.